Olá, olá, seja bem-vindo para essa transmissão, para este vídeo. Eu sou o Rogério Pena, eu sou professor de filosofia e eu quero falar com você sobre Emmanuel Levinas. Eu quero conversar sobre ele e sobre o que muda é, no jeito de pensar em relação ao outro por causa dele. Então, para começar, quando a gente ouve a palavra alteridade, eu quero que você faça esse exercício. Alteridade. Se você não sabe o que é, faz o exercício aí. O que você acha que é isso? Que raios é isso? Alteridade. Quando eu pergunto em sala, muitos alunos relacionam com a ideia de autoridade. E não é. Alteridade não é autoridade. Alteridade é aquilo que é diferente de mim. Ou aquele que é diferente de mim. Tá? Alter. O outro. E é um pouco complicado para a gente pensar essa ideia de autoridade, porque, especialmente porque o Levinas ainda vai trazer uma profundidade nisso que é muito maior do que simplesmente pensar esse outro diferente de mim. Ele vai falar assim: o outro é mais do que diferente. O outro é radicalmente outro. Radicalmente na raiz. Então, na raiz dessa alteridade, né? Na raiz do outro. Ele é outro até a raiz. É estranho a gente pensar isso, né? Que o outro é outro até no mais profundo do outro. Não sei se já parou para pensar nisso, mas eu acho que vale a pena. Porque geralmente a gente pensa o outro a partir da nossa raiz. O outro é outro a partir daquilo que eu decido que é. Então, e, esse outro, que é radicalmente outro, ele não cabe nas minhas categorias, ele não vai caber naquilo que eu tento explicar, naquele ser que eu tento explicar, é, de uma ideia que eu resumo, numa ideia que eu enquadrei, esse outro não cabe. Por quê? Porque o nosso pensamento ele é muito cartesiano. E o pensamento cartesiano, ele parte da ideia do penso, logo existo. Então, se eu penso, eu existo. E a dúvida metódica do Descartes, que ele julga duvidar de todas as coisas, todos os pensamentos, todos os raciocínios, inclusive duvidar de si mesmo, ele vai chegar à conclusão de que se ele pensa, ele existe. E a partir daí, ele começa a conferir existência ao mundo. Através de uma razão, né, de um exercício racional, o mundo então começa a se perceber como existente e real. E quando eu faço isso pensando em Descartes, quando eu faço isso, esse outro que existe, ele é construído a partir daquilo que eu penso. E não é assim que acontece. E esse é o ponto central da ideia do Levinas, que é pensar que a ética que a gente, que a gente pratica, que a nossa ação ética, ela não vai nascer de um conjunto de regras, ou de um conjunto de leis, ou de um contrato que a gente vai estabelecer. Ela vai nascer do momento que o rosto do outro se apresenta diante de mim. Quando o rosto do outro se mostra diante de mim, aí nasce a ética. E esse rosto, mesmo que ele não diga nada, mesmo que ele esteja em silêncio, ele vai dizer para mim, por exemplo, não me mate. E esse é um princípio ético, né? Essa é uma ação ética. Então, não me mate é a ideia básica de você pensar, por exemplo, uma responsabilidade, né? O outro é a base da responsabilidade, mas também não é qualquer responsabilidade, é uma responsabilidade, vai dizer o Levinas, uma responsabilidade infinita. Eu não escolho ser responsável, eu não assino um contrato para ser responsável. Essa responsabilidade acontece porque o outro existe e está diante de mim. E esse outro, com toda a sua alteridade, com toda essa diferença radical. O Levinas vai explicar isso lá no livro dele, com mais profundidade, chamado Totalidade e Infinito, é o livro que ele vai publicar em 1961, e essas ideias estão lá nesse livro.
Ele vai criticar a nossa tradição cristã não, nossa tradição filosófica ocidental. E essa tradição filosófica ocidental, ela vai reduzir o outro ao mesmo, por exemplo, transformar tudo aquilo que eu já entendo e que eu domino em outro. Então, tudo que eu entendo e tudo que eu domino, eu vou colocar nesse outro. E eu vou repetir, né? Não é assim que funciona. Ele vai escrever um outro livro, né? Por que não é assim que funciona? Porque ele é infinito, né? Ele vai chamar de infinito por isso. Então, esse outro nunca se esgota. A presença do outro nunca se esgota. Por isso que não é assim, né? Não é um outro que eu decido. Ele vai escrever um outro livro em 74 chamado De Modo, aliás, De Outro Modo que Ser. É o outro livro que o Levinas vai escrever em 74, publicar em 74, aliás. Ele vai mais fundo ainda nessa questão. Aqui ele vai falar que a nossa própria subjetividade, o nosso próprio eu, ele já nasce para o outro. Então, quem eu sou, aquilo que eu sou, já o sou para o outro. E exige de nós também pensar a esse respeito que a minha subjetividade, o meu eu, é um eu para o outro. E eu existo porque alguém me chama. A responsabilidade já não é mais penso, logo existo, mas eu existo porque esse outro me chama a responsabilidade. Agora, agora se você quiser pegar as ideias um pouco mais básicas, né? Assim, mais básicas não. Se você quiser ter uma compreensão mais fácil, mais acessível. Você não é alguém que estudou filosofia, você não, talvez não consiga ir na profundidade desses textos. Existe um livro chamado Ética e Infinito, que é um conjunto de entrevistas que o Levinas vai dar, e esse Ética e Infinito vai ter ali um pouco mais simples essas ideias, no qual ele vai explicar de maneira um pouco mais didática sobre as ideias dele, sobre as ideias de alteridade, sobre a ideia de responsabilidade infinita, sobre a ideia do rosto do outro, me tornar responsável por ele. E ele vai escrever mais dois livros, né? Tem mais dois livros dele, chamados Entre Nós, é o primeiro, é um deles, e o outro Deus, Morte e Tempo. E nesses dois livros ele vai, nesses dois livros ele vai ampliar a ideia de essa discussão de alteridade, do outro, e conectar aí como é que isso funciona, essa reflexão funciona. Se a gente for pensar em relação política, se a gente for pensar em relações sociais e até mesmo do ponto de vista espiritual. O recado que o Levinas quer passar para a gente é o seguinte: antes de qualquer conhecimento, né, antes de qualquer ciência, antes de qualquer sistema, o Levinas acredita que a ética é a primeira filosofia. Por exemplo, diferente do Aristóteles, o Aristóteles vai dizer que a filosofia primeira é a metafísica. E o Levinas está dizendo que a ética é a primeira filosofia, e essa ética se faz com o outro que se aparece, que se mostra diante de mim. No rosto do outro que começa então o verdadeiro sentido da nossa existência, vai dizer o Levinas. O que que isso nos importa enquanto professor? Como é que eu percebo isso enquanto professor? Quando eu comecei a estudar improvisação e palhaçaria, eu comecei a entender de maneira mais profunda essa ideia do outro. E a ideia de responsabilidade, eu já vinha desenvolvendo essa ideia sobre responsabilidade, sobre autorresponsabilidade, desde 2015, quando eu comecei a pensar um pouco mais sobre isso, e eu escrevi um texto chamado Sou Responsável. Esse texto eu nunca publiquei, mas chama Sou Responsável, é o título do texto que eu escrevi. E nesse texto eu penso que como a minha atitude pode influenciar a dos outros a partir da minha própria mudança. Enfim, é, a, a, a palhaçaria e a improvisação são construídas a partir da relação com o outro, do jogo. É, e esse outro que se apresenta diante de mim e eu só construo a cena de improviso, eu só construo
a cena do palhaço quando esse outro aparece. Não dá para improvisar sozinho. Eu posso estar sozinho no palco, mas eu preciso do outro ali, sentado, na plateia, jogando comigo. Eu posso ser palhaço, me maquiar como palhaço, mas para acontecer o palhaço acontecer, precisa acontecer a relação. E isso é uma coisa que eu entendi e trouxe para minha sala de aula. Eu dou aula desde 2007, desde 2007. Então, fazem 18 anos que eu estou na sala de aula. E nesses 18 anos, o que eu venho aprendendo é que a aula tende a melhorar na relação com o outro. Porque afinal, eu, enquanto professor, preciso me lembrar que quem se senta na carteira para ter aula, para aprender, é outro, que não eu. Então, aquele clichê que a gente fala, no meu tempo, quando eu estudava, não era assim, a gente era de outra maneira, ele é real, porque de fato éramos outros. Os tempos eram outros. E tudo que não acontece é que hoje seja como foi. Consegue entender? Hoje, o aluno que está hoje na sala de aula, ele não é você há sei lá quantos anos atrás. Então, tudo que você tem é o aqui e agora da improvisação. A improvisação me traz muito essa ideia do aqui e agora. Tudo que eu tenho é o aqui e agora. Eu não tenho esse outro do passado. O que eu tenho tudo é o eu do agora. O eu do agora e o outro do agora. Então não faz sentido para que a aula renda eu ficar esperando que esse outro do passado exista. Ou para que esse outro que está sentado diante de mim seja como eu. Lembre-se que o outro é radicalmente outro. Então, se você é professor e está vendo isso aqui, você precisa parar para pensar nisso. O aluno que se coloca diante de você, ele tem toda uma ideia, todo um contexto, toda uma vivência, toda uma experiência que é radicalmente diferente da sua. Você não é esse aluno e esse aluno não é você. E muito possivelmente, se você fosse aluno hoje, na idade deste aluno que se põe diante de você, talvez você tivesse as mesmas atitudes. Por quê? Porque você está nesse tempo, estaria nesse tempo. E no seu tempo, no nosso tempo, existia todo um contexto, todo um conjunto de valores e regras e ideias que permeavam e que nos constituíam naquele tempo. Hoje, existe também um conjunto de valores, regras e ideias que estão nesse tempo. Como é que eu jogo com isso? Eu tenho que saber o que que eu faço com isso, para que isso faça sentido para mim em sala de aula e para que eu não me perca enquanto professor. Porque se tem uma coisa que nos fazem, ou pelo menos que as secretarias de educação nos fazem, é tentar nos diminuir e nos espremer a ponto da gente não se sentir nada, completamente sem valor, e perder o valor e perder o sentido. A gente se sente assim. Eu sei porque eu me senti assim, isso me fez adoecer. Eu tenho amigos que se sentem assim e que falam e que externam isso e falam isso. Então, o não se sentir, o não querer sentir, o não estar pertencente é muito comum da nossa classe. E para que eu me sinta pertencente, eu preciso reconhecer quem eu sou na relação com o outro. E esse outro, para se sentir pertencente, ele precisa ter certeza de que ele é outro e ser tratado como tal. E eu posso dizer que isso faz muita diferença no entendimento, no nosso entendimento e até mesmo na possibilidade ou na impossibilidade de adoecermos. Faz muita diferença isso. Nunca mais eu voltei. Obviamente, eu fui ao médico, fui ao psiquiatra, fiz todo o tratamento. É, estou sempre atento à minha saúde mental, mas não voltar a esse estado é justamente porque eu me reconheço agora como eu mesmo e reconheço o outro como ele. Aquele outro, ele não me incomoda mais a necessidade dele ser como eu, porque eu sei que ele é outro, radicalmente outro, diferente de mim. Inclusive o filósofo Roman Krishnarik, que eu estou olhando aqui, porque eu estou olhando meu livro que está ali, Roman Krishnarik vai escrever um livro sobre empatia, chamado O Poder da Empatia. E para a construção da empatia, eu preciso da noção de alteridade. Eu preciso reconhecer que esse outro é outro. Então eu não posso pensar, por exemplo, que eu serei empático se eu me colocar no lugar do outro, porque é impossível me colocar no lugar do outro. O que eu posso fazer é me colocar com esse outro,
procurando compreender esse outro. Inclusive traduziram mal o título desse livro, né? Eu sempre gosto de dizer isso. O título vem escrito, né? O poder da empatia, a arte de se colocar no lugar do outro. Do ponto de vista físico, eu não posso me pôr no lugar do outro porque o mesmo, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Mas, até mesmo do ponto de vista metafísico, eu não posso ser o outro. Do ponto de vista ético, a partir como Levinas pensa, a, a alteridade não pode ser ego. Por isso ela é alteridade. O ego não é alter. E até mesmo quando eu penso em alter ego, num outro eu, esse outro eu é diferente do meu eu. Por isso ele é alter ego. Pense nisso. Pense nisso. Veja se isso faz sentido para você. Me siga lá nas redes sociais, me siga no Instagram, me siga no TikTok, manda mensagem para mim lá, comenta aqui, manda esse vídeo para outras pessoas. Eu quero construir esse espaço de relação e de pensar filosoficamente com você que está assistindo. Por, por isso que eu quero, e dei o nome, né, de filosofia para quem quer, porque quem quiser participar está convidado a participar. E se algum comentário maldoso, um comentário preconceituoso, um comentário, uma crítica não construtiva, que não constrói o debate, venha a ser colocado aqui, eu vou apagar. Eu não vou deixar nenhum comentário mal educado, nenhum comentário irrefletido estar aqui nesse vídeo. Então me siga lá nas minhas redes sociais, o Rogério Pena no Instagram e no TikTok. E manda mensagem, comenta, compartilha. Filosofia para quem quiser. Vem fazer parte. Até próximo vídeo.